1 Timóteo 6, 6 em diante diz... Todos acharam? Vamos lá. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Verso 8, mais uma vez. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu vi uma história uma vez que eu achei extraordinária, que um camarada foi numa festa e, boca livre, começou a comer. Só comer batatinha, salgadinho, tal, disse que ia sair uma massa depois, e comeu, aquele buffet maravilhoso, come queijo, come salame, come barquinha de maionese, come, tem gente se identificando aqui, né, com o que eu estou falando, bebe refrigerante. Ele chegou num ponto no final da festa em que ele estava quase explodindo. Já tinha soltado umas 2 casas do cinto, já tinha pedido uma água tônica para ver se melhorava. O caso era sério. E ele chegou para um amigo e falou: cara, eu não estou aguentando, não sei o que eu vou fazer. O amigo então virou-se para ele e falou: rapaz, vai no banheiro, bota o dedo na goela e bota para fora. Você vai se sentir melhor. Ele falou: rapaz, você sabe que eu até pensei nisso, mas se coubesse o dedo, eu comeria mais uma coxinha. A nossa conversa hoje é descontentamento. Descontentamento. Descontentamento é aquele incômodo interno, é aquela sensação interior que me diz: o que eu tenho não basta, eu preciso de mais. O que eu tenho não me satisfaz, não é suficiente. Eu estou triste com aquilo que eu tenho, eu preciso de mais. O dicionário vai definir descontentamento como desprazer. Descontentamento no dicionário é desgosto, falta de contentamento. E ao contrário de uma insatisfação na vida que é saudável, que nos leva ao progresso, que você olha para si, olha para o seu potencial e diz: poxa, eu posso alcançar mais, existem oportunidades para eu crescer em todos os níveis da minha vida. O descontentamento não. O descontentamento, ele nunca te leva para o progresso. Ele sempre atrasa a sua vida, te paralisa, mexe com o seu humor e começa a trazer inúmeros problemas. E eu gostaria hoje de conversar rapidamente com você sobre 2 filhos do descontentamento. O descontentamento tem 2 filhos, 2 coisas que ele produz, que ele gera. O primeiro filho do descontentamento é o pecado. O descontentamento é pai de todo o pecado. Vamos repetir essa frase juntos? Diga assim: o descontentamento é o pai de todo o pecado. Quando você vê Êxodo capítulo 20, Deus entregando a Moisés ali no Monte Sinai, o Decálogo, mais conhecido como os 10 mandamentos, você vai ver que Deus está nada mais nada menos do que dizendo para o seu povo o seguinte: vocês não podem ter tudo o que desejam na vida. Existem limites.
Existem barreiras, existem situações, linhas onde vocês não podem e não devem ultrapassar. É um pai amoroso dizendo para o seu filho o seguinte: rapaz, não mexe com isso não. Não coloca a mão aí nessa tomada que vai dar choque. É Deus tentando ensinar para o seu povo sobre o risco do descontentamento. Para pensar comigo. Aonde se origina, por exemplo, a cobiça? Cobiça é você querer possuir o que é do outro, o que o outro tem. É exatamente no momento onde eu olho para o que o outro tem, remeto aquilo que eu não tenho, e isso vai gerar em mim o quê? Um desconforto, um desprazer. E eu começo a ficar chateado, porque fulano tem uma casa que eu não tenho, porque fulano tem um trabalho que eu não tenho, um cargo que eu não tenho, porque fulano possui coisas que eu não tenho. Descontentamento. É por isso que você vai ver o último dos 10 mandamentos colocado: não cobiçarás. Não cobiçarás. Onde surge, por exemplo, o adultério? Quando eu olho para uma outra mulher ou para um outro homem e diz: a mulher que eu tenho, o homem que eu tenho, meu marido, meu cônjuge, não é suficiente. Eu preciso de mais. Eu estou desgostoso com aquilo que eu tenho. Eu preciso de mais prazer. Eu preciso de mais satisfação. Por exemplo, o pecado da idolatria. Você vai ver em Êxodo 20, o primeiro dos mandamentos é: não terá outros deuses perante mim. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, do lugar da escravidão. E daí Deus diz: não tenha outros deuses. Mas o que é idolatria? É quando eu olho para o único Deus que eu tenho, que eu possuo, e digo: não é suficiente. Eu preciso de mais. Eu estou descontente com Ele. Então até eu acendo uma vela para Ele. Mas eu preciso acender uma vela para um outro Deus também. Eu até me ajoelho e faço uma oração para esse Deus. Mas eu preciso recorrer a outros deuses também. A idolatria também, assim como o adultério, assim como a cobiça, e assim como tantos outros pecados, é fruto de um descontentamento. Isso está muito claro no primeiro pecado da história da humanidade, que foi o pecado de quem, gente? Adão e Eva. Se você for para Gênesis, capítulo de número 2, a partir do verso 16, a Bíblia diz o seguinte, olha só, Gênesis 2,16. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Eu quero destacar duas palavras aqui. De toda, diga toda, comerás, diga livremente. Já parou para pensar uma coisa dessa? Rodízio à vontade. Pode comer livremente. Caju, goiaba, maçã, banana. Tem gente que fala que o fruto proibido era maçã. Não está na Bíblia, viu, gente? É só conjectura. Aí, banana, melancia, jaca, melão, o que mais? Uma fruta boa que você gosta aí. Kiwi, nossa. Abacate, com açúcar em cima, né? Porque senão, ninguém merece. Bem saudável. Deus de mamão, papaya com mel silvestre, melão com presunto parma. Eita glória, começou a ficar bom a coisa, hein? Ei, gente, nós é pobre, mas é limpinho, não? Deus falou para Adão: Adão, pode comer o que você quiser, cara, livremente, livremente. Mas por um momento, Adão achou que precisava de mais. Porque Deus fez uma ressalva. No verso 17 ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E o descontentamento, sabe aquele: pô, mãe, por que eu não posso comer dela? Ele tinha um jardim todo para comer.
para comer livremente. Mas ele achou que precisava de mais. Quando Davi, ele comete o pecado de adultério em 2 Samuel, capítulo 11, você vai ver que Davi, num tempo onde os reis iam para a guerra, ele ficou no palácio. E ele se levanta uma tarde, vai até a sacada do seu quarto e vê uma mulher tomando banho. E ele manda perguntar quem é a mulher, porque ela era formosa. E disseram para ele, é Batseba, mulher de Urias. E mesmo sabendo que aquela era uma mulher casada, ele manda chamar a mulher, tem uma relação sexual com ela, o tempo passa, ele é informado que aquela mulher estava grávida. Tem um problema, o marido dessa mulher está na guerra. Como é que nós vamos explicar uma situação dessa? Davi arma uma estratégia, traz Urias da guerra, mas Urias não se deita com a sua mulher. Ele tem outra estratégia, arma uma festa, enche Urias de cachaça. Mesmo assim ele não entra para ter relação sexual com a sua esposa, porque ele diz, como é que os meus amigos, meus companheiros estão no fronte da batalha e eu vou me deitar com a minha esposa? Davi então tem uma terceira estratégia que se cumpre. Ele manda matar o cara, de uma maneira muito rápida e direta. O tempo passa, o profeta Natã vai até o palácio e conta uma historinha para Davi. Tinha um cara rico que tinha um monte de ovelhas, um monte de animais, e um dia ele recebeu um viajante e ele falou o seguinte, manda matar o boi daquele cara, aquele pobrezinho, manda matar a ovelhinha dele, o animal dele, para a gente comer e comemorar aqui. E a Bíblia diz que Davi ficou indignado, esse homem tem que morrer, não é justo, não é certo. E Natã bota o dedo na cara de Davi e diz, você é esse homem, você é esse homem. E o capítulo 12, do verso 7 em diante, olha que palavra linda que Deus diz para Davi. Mesmo Davi estando numa situação tão difícil como ele está vivendo, então disse Natã, tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, escute isso, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus estava fazendo uma retrospectiva com Davi, dizendo, Davi, você sabe de onde eu te tirei, porque Deus tirou Davi da roça. Davi era pastor de pouquíssimas ovelhas, e Deus diz, cara, eu te arranquei de lá, eu te fiz rei, eu te livrei das mãos dos inimigos, eu te dei poder, eu te dei riqueza, eu te dei fama, eu te dei mulheres. Davi, se fosse pouco, eu te daria mais. Mas você parece um saco sem fundo, cara. Nunca está bom. Por que é que você foi se envolver com uma mulher que não é sua? Você tem um monte de mulher num tempo onde a poligamia ela era tolerada, principalmente no caso de reis, numa outra cultura, num outro momento. Natã diz para Davi, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. O descontentamento é isso. É esse comichão interno que me diz, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais prazer, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Por exemplo, gente, eu não sei quantos sabem aqui, mas a glutonaria é pecado. Sabia disso não? Pergunta aí para o seu irmão, você sabia não? Sabia não? Sabia. Você vai ver uma lista lá de Apocalipse, os glutões estão lá no meio. O que é a glutonaria, gente? O cara come, mas ele diz, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Ele não está satisfeito com uma porção de comida para ele continuar o dia, ter energia. Não. Eu preciso de mais. O que é preguiça? Que é um pecado. Ele diz, não, o meu tempo de descanso não é o suficiente.
Eu preciso descansar mais. Eu preciso dormir mais. Eu preciso de mais. O que é a bebedice? A embriaguez, que também é pecado na Bíblia. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. É a pessoa que passa do limite. Tem um limite. Tem um limite para comer, tem um limite para tudo, tem um limite. Mas ele diz, não, eu preciso de mais, de mais e de mais. O descontentamento é sempre o primeiro passo para nos levar ao pecado. E o segundo filho do descontentamento, que eu queria deixar para nós pensarmos hoje aqui, é que o descontentamento, ele também é pai da ingratidão. Você pode repetir isso comigo? Diga, ingratidão. Eu penso que no fundo, o descontentamento é sempre um problema de perspectiva. O que é isso? É a maneira como eu olho para a coisa, isso é perspectiva. Eu estou sempre prestando mais atenção naquilo que eu não devo do que naquilo que eu devo. Então, todos nós que aqui estamos temos inúmeras coisas na nossa vida que nós temos, possuímos, gostamos. Mas tem uma coluna do outro lado que tem coisas que nós não temos, não possuímos e gostaríamos. Então, o descontentamento é isso. Eu tenho um monte de coisa aqui, mas eu estou sempre focado, sempre olhando para essa coluna de coisas que eu não tenho e que eu não possuo. Descontentamento é uma perspectiva errada, é resultado de uma perspectiva errada que vai produzir em mim não só o pecado, mas também a ingratidão. Você sabe que o apóstolo Paulo foi certamente o apóstolo de todos eles que mais sofreu. E eu queria ler uma listinha com você de uma palavra de Paulo, se você puder abrir comigo, em 2 Coríntios capítulo 11, por favor. 2 Coríntios 11, Paulo apresenta uma lista de algumas dificuldades que ele estava tendo. Não algumas dificuldades que às vezes a gente ouve. Eu já vi pessoas, por exemplo, aos prantos me dizerem, pastor, Deus esqueceu de mim e tal. É mesmo, o que aconteceu? Esse ano nós não fomos viajar para o exterior. Tivemos que aqui mesmo, no Sofitel Jequitimar, ficar uns dias. Não pudemos, a gente ia todo ano para Bora Bora. E agora não, é só Ilha de Comandatuba, é tudo aqui no Brasil, Fernando de Noronha. E minha vida está um caos. Meu carro, pastor, para o senhor ter uma ideia, meu carro é 2017. Segundo aos Coríntios 11, Paulo apresenta a seguinte lista, a partir do verso 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Segura agora aí. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 1 quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. O interessante é que você vai ver esse mesmo homem que dá um depoimento triste, um relato de como tem sido sua vida. É o mesmo homem que escreve aos Filipenses no capítulo 4, verso 11, dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente
em toda e qualquer situação. É no verso seguinte, no verso 13, que ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O homem que deu esse relato é o mesmo que em 2 Coríntios 2,14 diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É o mesmo homem que vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você vai ver que é uma tônica do apóstolo Paulo. Se você ler todas as suas epístolas, desde Romanos até 2 Timóteo, você vai ver essa expressão: dou graças a Deus. Dou graças a Deus, dou graças a Deus, dou graças a Deus por vocês, dou graças a Deus pela igreja, dou graças a Deus porque eu estou sob algemas, eu estou preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Eu dou graças a Deus, eu dou graças a Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que Paulo, ele tinha uma peculiaridade. Apesar de tanta coisa ruim está acontecendo com ele, ele sempre estava procurando alguma coisa boa para dar graças a Deus. Então ele era perseguido, as pessoas não o consideravam apóstolo, porque a gente vê hoje, né? Paulo, apóstolo Paulo, a gente fala com a boca cheia, né? Tem time de futebol que está uma derrota com o nome dele, tem drogaria com o nome dele, tem estado com o nome dele, a terceira maior metrópole do mundo tem o nome dele, e a gente diz: Paulo, mas 2000 anos não era aí essa moral toda não. As pessoas o questionavam, as pessoas o prendiam, ele chegava numa cidade e era apedrejado, mas apesar de todas as dificuldades, ele estava sempre buscando alguma coisa para dar graças a Deus, para expressar a Deus a sua gratidão. Sabe, gente, diferente de muitas pessoas que vivem uma vida boa, tem tanta coisa boa acontecendo, mas sempre estão procurando alguma coisa ruim para reclamar. Conhece alguém assim, não? Está tudo, um monte de área da vida está dando certo, a saúde está perfeita, tem um emprego, tem um teto para morar, tem fé, tem a palavra de Deus, tem um casamento, mas daí tem uma coisinha só que não está legal na vida. Isso é suficiente para prender a atenção. Por isso que eu disse que descontentamento é sempre uma questão de perspectiva, porque eu sempre estou olhando e focado no lugar errado, sempre eu estou dando mais atenção para aquilo que não está legal do que para um monte de coisas que estão legais na minha vida. É mais ou menos como você que tem um corpo perfeito, seu rim está funcionando bem, seu fígado, seu coração, seu pulmão, está tudo certo, as células funcionando, sangue, osso, diabetes está em ordem, triglicéridos, tudo. Mas você tem uma unha encravada. Isso é suficiente. Isso é suficiente para você começar a reclamar. Eu já contei para vocês, eu nunca tive tendência à depressão, muito menos inclinação ao suicídio. Mas eu sofri 3 anos com uma unha encravada. 3 anos. Acho que dos 14 aos 17. E era uma época que eu jogava bola, jogava no clube, jogava na cidade, na liga aqui da cidade, brincava com os amigos. E quando você está com uma unha encravada, onde é que as pessoas vão pisar? É como se tivesse um imã, né? Mas não é essas unhas que às vezes eu vejo uma pessoa falando: ai, nossa, não, era meia melada de sangue, o negócio era feio mesmo. E eu orei muitas vezes para Deus curar minha unha encravada. Mas Deus me falava através da boca do meu pai e da minha mãe o seguinte: eu não vou te curar, vai no podólogo. Mas eu imaginava, porque às vezes batia um vento e já doía. Eu imaginava o podólogo pegando
um alicate, um bisturi. Teve um dia especial, esse que eu pedi a morte. Eu saí do banho, eu lembro da cena, eu lembro da toalha, eu lembro de tudo. Eu morava aqui no Sanssouci, aqui na Alferes, e na hora que eu estava me enxugando, um fiozinho enroscou. Porque o negócio era feio mesmo, gente. Não estou brincando, não. Enroscou. Eu peguei um travesseiro, coloquei na minha cara, comecei a gritar. Falei, Deus, me leva. Falei, me leva. O senhor disse que é bom, que cura câncer, AIDS. Eu creio, eu unjo pessoas na igreja, eu oro, prego tua palavra. Eu estou aqui com uma unha encravada. Então me leva, acaba com tudo, vamos terminar com isso logo. Interessante que estava tanta coisa dando certo na minha vida. Eu tinha um ministério, tinha uma família maravilhosa, uma mãe especial, meu pai, meu irmão. Tinha um trabalho, tinha amigos na escola, jogava bola. Mas uma coisinha foi suficiente para acabar comigo. Não é assim, você que é comerciante, você que tem um salão de beleza, você que é um profissional liberal, você recebe 99 elogios. Uma crítica no dia te faz ir embora para casa chateado. Todo mundo que for lá gosta do seu trabalho, gosta da sua comida, gosta do seu corte de cabelo, gosta do jeito que você faz unha, gosta do seu talento profissional, todo mundo gosta daquilo que você faz e te elogia, que maravilha, você tem clientes há anos, mas uma pessoa apareceu e falou mal do seu produto, falou mal daquilo que você faz. Como é que você vai embora para casa, prestando atenção nos 99 elogios ou na uma crítica que você recebeu, gente? Eu fui pastor num outro lugar, muitos anos, e eu me lembro que eu ficava na porta, sempre tive o costume, abraçando todas as pessoas, e foi uma igreja tão maravilhosa que me abraçou, que me amou, e que eu amei intensamente, mas eu me lembro de uma pessoa, todas as vezes que eu via ela vindo pelo corredor, eu falava, e vem, encrenca, e vem. Todas as vezes eu podia receber centenas de abraços, de beijos, dizendo, pastor, que maravilha, o culto foi uma bênção, o louvor, a palavra, obrigado, o Senhor é uma bênção na minha vida. Mas vinha ela, o som hoje não sei o que lá. Aquela música que você cantou teologicamente, aí não sei o que lá. E quantas vezes eu ia para casa com centenas de pessoas que me amavam, mas com essa pedra no sapato. E eu prestava mais atenção nisso do que nas outras coisas. E Deus, assim, de uma forma muito simples, quando eu digo que Ele falava comigo, é só uma impressão e um sentimento, e eu sei que é besta. Você que é tonto. Um monte de gente te ama, gosta de você, e você fica preocupado com essa mulher aí. Vai dormir, rapaz, vai seguir sua vida. Mas é interessante que o descontentamento faz isso. Faz a gente prestar mais atenção no que não deveríamos prestar atenção do que naquilo que deveríamos prestar atenção. Deixa eu deixar de uma maneira clara para você. Você tem uma esposa, um esposo. Quantos aqui são casados? Levante a mão. Isso. Olha só, maioria absoluta. Você tem sua esposa e seu esposo. Certamente, seu esposo e sua esposa têm inúmeras virtudes, sim ou não? É bom você falar sim mesmo. Eu quero ver você falar sim agora. Certamente também ela tem defeitos. Mas é curioso como às vezes um casamento é abalado, passa por conflitos,
justamente só por uma questão de perspectiva. Eu tenho uma mulher que me ama, que é uma mãe excelente, que tem caráter, que cuida de mim, que trabalhadora, etc. Mas ela não faz o feijão que mamãe fazia. Isso basta para acabar com a relação. Eu tenho uma mulher que é linda, cheirosa, bonita, tá? Mas ela não passa minha roupa do jeito que vovó passava quando eu era criança. E às vezes uma coisa pequena começa a prejudicar toda uma relação. Você tem um homem que te ama, que é trabalhador, não é preguiçoso, amanhã toca o despertador cedo, ele levanta, vai buscar o pão para botar dentro de casa, ele quer ver você bem, prosperando e tal, só que o cara é meio crica. Deixa toalha não sei aonde, sei lá, é corintiano, esses defeitos aí. Os corintianos hoje podem xingar à vontade, eles estão tudo felizes, né? Então, daí o que é que você faz? Você fica descontente, porque ao invés de olhar para todos os valores que o seu marido, sua esposa tem, você fica reparando só em quê? Só naquilo que não é legal. Só naquilo que ele não te agrada. Eu percebo ministérios acabando por causa disso, famílias acabando por causa disso, profissionais, se perdendo por causa do descontentamento. Às vezes a empresa é boa, te dá uma segurança e tal, você tem um salário legal, às vezes fala, mas estão falando mal de mim na empresa. E daí por causa de uma coisa. Mas tem um cara lá que não sei o que lá. Por causa de uma bobagem. Ao invés de prestar atenção em tudo que está dando certo, você passa a olhar aquilo que não está legal. Houve um homem na Bíblia, depois eu vou pedir para você ler em casa, não vai dar tempo, no livro de Esther, capítulo 3, chamado Amã. Amã, ele foi colocado como o segundo homem no reinado de Assuero. E no lugar que Amã chegava, a Bíblia diz que toda a nação se ajoelhava diante dele, o reverenciava. Um dia os amigos de Amã perceberam que tinha um homem chamado Mordecai que não se dobrava. Amã nem tinha visto isso. Afinal, a nação toda se dobrava perante ele. E então disseram isso para Amã. E Amã então chegou um dia e reparou que, a despeito dele ter o respeito e a honra de toda a nação, tinha uma pessoa que não o honrava quando ele chegava. Mordecai. Ele faz então uma forca para matar esse homem, e não só esse homem, a fúria de Amã se torna tão grande que ele baixa um decreto. Todos os judeus, as pessoas que são do povo de Mordecai, deverão morrer. Ao invés de prestar atenção nas centenas de milhares de pessoas daquele país que o respeitavam, que o reconheciam, que o reverenciavam, por causa de uma pessoa, ele perde o seu caminho e a sua jornada, e a Bíblia vai dizer que a forca que ele construiu para Mordecai é a forca que vai o matar. O matar. Só um problema de perspectiva que gerou em Amã ingratidão. Ingratidão. Você começa a reclamar. Minha esposa também não sei o que lá. Poxa, esse trabalho também não sei o que lá. Você ora por um trabalho, aí Deus te dá um trabalho. Tem problemas, como qualquer outra coisa. Você começa a ser ingrato por aquele trabalho. Você ora por uma família, você ora para casar, daí você casa. Daí o que acontece, gente? O casamento eu orei para Deus me dar a tampa da panela. Você acredita em Bela Adormecida também? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, que tem tampa para panela? Você que não ajeite para juntar, você que não abra ali, renuncie ali, se estique ali, deixe para lá
para ver se a relação não dura. Mas a gente tem a tendência de olhar mais para o que não está legal, gerando ingratidão. Jesus é o maior exemplo de gratidão. Quando todos no deserto estão achando que aqueles 5 pães e 2 peixes é pouco, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes. Todo mundo estava desprezando aquilo lá. Isso aí não é nada. Ele levanta para o Pai e diz: graças eu te dou. E a gratidão traz o quê? Multiplicação. A ingratidão te faz perder. A gratidão te faz ganhar. Eu termino deixando uma lição de casa para nós. Como é que a gente aprende o contentamento? Porque isso não vem embutido na gente. Paulo disse: eu aprendi. Diga assim: contentamento é resultado de aprendizado. A gente aprende a viver contente. Nós somos inclinados naturalmente para o quê? Para o descontentamento. Nós somos filhos de Adão. Nós somos filhos do cara que olhou para aquela floresta inteira, para aquele jardim inteiro e falou: não, queria mais alguma coisa. Nós somos filhos desse cara aqui. Nós temos essa tendência a achar que precisamos sempre, que o que a gente tem não está legal. A gente precisa de mais. 2 lições para nós. Primeira delas: ajuste o seu foco. Vamos repetir? Diga: ajuste o foco. Você sabe o que é isso, né? Quando você vai no oftalmologista, você diz: eu preciso dar uma ajeitada nesse óculos aqui, que eu já não estou mais enxergando com ele. Então você vai no oftalmologista e ele faz o quê? Aumenta o seu grau, ou mexe. Ou eu posso indicar para você o oftalmologista da minha mãe, fica ali na Boa Morte, o Mica. Eu não sei se é lá no Mica que ela está indo agora, ou num chinês aí na praça. Eu sei que cada dia ela aparece com óculos em casa, diz que custa R$13 o óculos, já vem com grau, com tudo. Diz ela que é bom. Diz ela que é bom. É o chinês mesmo que olha e fala: não, deixa eu aumentar o grau, ok, papá. E ajusta o foco. Depois você fala com ela no final do culto. Mas todos nós, pelo menos quem usa óculos, sabe que de vez em quando você precisa ir lá para dar uma arrumada, porque você não está enxergando direito. E para a gente aprender a viver contente em toda e qualquer situação, a gente precisa arrumar o nosso foco. Pare de prestar atenção naquilo que não deu certo. Talvez você está reclamando de coisas na sua vida que não deram certo há anos. Há anos. Tem tanta coisa que já deu certo, tem tanta coisa boa que Deus já fez, tem tanta coisa extraordinária que o Senhor já fez, mas você está focado no que não está legal. Ajuste o seu foco, isso vai trazer contentamento para você. Em segundo e último lugar, exercite a gratidão. Vamos repetir juntos? Diga assim: exercite a gratidão. Sabe, gente, gratidão é um exercício. É um exercício que a gente faz dia após dia. Quando a gente arruma o foco, a gente começa a olhar tanta coisa boa que o Senhor nos fez. Talvez não temos um monte de coisa, mas temos tanta coisa. Temos saúde, temos paz, temos certeza da nossa salvação. Quantas pessoas querem a paz que você tem? Quantas pessoas hoje vão deitar, colocar a cabeça no travesseiro, mas elas não têm razão para levantar amanhã, não têm tranquilidade para passar uma noite de sono, e você vai dormir, vai roncar, e vai levantar no outro dia dizendo: como Deus é bom. Como Deus é bom. Exercite a gratidão. Dia após dia, comece a agradecer a Deus por aquilo que Ele já te deu, por aquilo que Ele tem te dado e pelas promessas dEle na sua vida que certamente vão se cumprir.
coisas que ainda você não tem, estão a caminho, estão chegando, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra, em nome de Jesus. Fica de pé, nós vamos orar, em nome de Jesus. Aleluia.